quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita satisfação que abrimos mais uma série de lições para estudo da Bíblia Sagrada. Eu gostaria também de desejar um feliz ano novo a todos os ouvintes do meu canal e que nesse ano de 2023, começando já nas próximas horas, que estaremos aí atravessando essa virada, que nós possamos realmente também preparados para tudo que vem à nossa frente, estarmos dispostos a fazer mudanças também em nossas vidas, para que possamos tanto servirmos a Deus em melhor qualidade do que servimos até aqui, como também sermos úteis àqueles que nos cercam. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão solene em nossas vidas, aonde Tu permite nós atravessarmos mais uma virada de ano com vida e poder, acima de tudo, ter acesso à Tua palavra e poder buscar nela sempre o sustento para a nossa fé. Capacita-nos, guia-nos, nos abençoe e prepare-nos para o Teu reino. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade e só ela nos liberta. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora uma nova lição. Administradores fiéis à espera do Mestre. Irmãos, vou citar duas passagens inspiradas pelo Espírito Santo para podermos termos uma ideia do que nós trabalharemos durante esse trimestre. A primeira delas está na primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 1. Olha o que ele diz, olha a seriedade do que ele diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Irmãos, tem noção da profundidade do que está revelado aqui pelo Espírito Santo? Primeiro, nós, que pertencemos a uma raça mortal, caída, empedernida de pecado, uma raça que em outros pontos da Bíblia Sagrada nós conhecemos que chegamos a ser comparados a trapos de imundícia. É a glória que nós temos, é essa, trapo de imundícia. Assim mesmo, muitos acham que podem ser grandes honras, grandes glórias. A única glória, a única honra que nós temos, amados irmãos, é de Deus ter olhado para nós, ter tido tanto amor por nós como suas criaturas originais, que um dia saímos de suas mãos, e ter feito o que fez por mim e por você. Ter dado o único, unigênito, o seu único filho da sua espécie, para que fizesse parte da nossa espécie, que nos tornamos sem cometer pecado. Morresse a morte no verdadeiro sentido absoluto, e ressuscitasse dela gloriosamente, garantindo a minha e a sua salvação, e ainda por cima nos aceita como filhos. Veja que glória é essa, amado irmão? Que glória é essa, amada irmã? Nós somos chamados de filhos, e está dizendo aqui que nós não só somos chamados, mas que nós somos filhos, porque Deus nos aceitou assim pelos méritos do teu filho. E uma outra coisa que ficou comentada aqui, que se a gente é rejeitado, se a gente é perseguido, se a gente, qualquer tipo de sofrimento que nós passamos nessa vida, de pessoas que nos empurram às vezes nos crisóis da vida,
Mas não podemos nos esquecer que eles fazem isso porque eles ainda não conheceram, ainda não conhecem a Deus. Se conhecesse, não fariam o que estão fazendo. O que fazem aqueles que nos cercam é porque não conhecem. Mas o dia que conhecer, certamente se arrependerão dessas atitudes infantis, imaturas que eles cometem. Por isso que a palavra também nos orienta a orar por essas pessoas, justamente para que elas aprendam o caminho da salvação, como eu e você aprendemos, que só em Cristo encontramos essa grande honra, essa grande glória. O outro texto encontramos em A Maravilhosa Graça de Deus, na página 344, que comenta, inspirado nesse texto bíblico que acabamos de ler, o seguinte: pode acaso qualquer honra mundana ser dada como essa? Que mais elevada posição podemos ocupar do que de sermos chamados filhos de Deus? Coisa linda, né, irmãos? No primeiro tema, chamados para a família de Deus. O texto que nós acabamos de ler, 1 João capítulo 3, verso 1. Veja com que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, isso é uma honra que não tem coisa maior para um mortal. De ser elevado da posição condenada que tínhamos até a vitória do Calvário, que a nossa raça vivia, e termos hoje não só a certeza da salvação, mas não é para sermos simples pessoas ou servos como comparados nas parábolas, que de fato todos somos, mas é para sermos membros da família de Deus, irmãos. Ou seja, voltarmos a fazer parte do projeto original da criação. Somos convidados como uma raça escolhida por Deus, uma raça eleita de todos os 4 cantos da terra, provenientes de tudo quanto é religião do universo. Somos convidados a formar um só povo, um só ovelha, um só pastor, um só batismo. Porque o Pai nos abraçou e nos tornou seus filhos. No segundo tema, fazemos parte da família de Deus. Analisando Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, eu me proponho de joelho diante do Pai, de quem toda família, nos céus plural e na terra, recebe o nome dele. Coisa linda, irmãos. Porque aqueles que recebem, essas famílias que recebem, continuarão com esses nomes impregnados na testa, como comenta no Apocalipse, porque a testa é sinal de entendimento. Então as famílias que se agregam nesse princípio de famílias do reino eterno, famílias de Deus, continuarão para sempre, não só como famílias, mas como indivíduos que têm o nome de Deus nas testas, para sempre. A única coisa que prejudica essa união desses filhos aqui na terra, essa aproximação, essa interação, sabe o que é, meus amados? O preconceito religioso. O preconceito religioso, ele é cortante. Ele forma barreiras de separação. É muito triste, é muito humilhante o quanto nós todos que servimos a Deus em espírito e em verdade, o quanto nós sofremos desse tipo de punição pelos próprios seres que vivem nesse mundo e até mesmo daqueles que nos cercam. Sermos punidos porque somos verdadeiramente filhos de Deus. Os que servem a Deus em espírito e em verdade, irmãos, eles podem fazer parte de qualquer religião do mundo, até mesmo de seitas por aí afora, mas ele está lá. Ele está lá porque, se ele está lá, é porque ele não conheceu a verdade absoluta da Bíblia Sagrada. E é por isso que quando ele
se acha o dono da verdade, esse é o grande problema, se acha o dono da igreja, se acha o dono da crença, o dono da fé, o dono da Bíblia, da palavra de Deus, aí esse indivíduo forma caracteres preconceituosos que não conseguem atravessar. Basta encontrar, pode ser no ponto de ônibus, na rodoviária, no aeroporto, lá na praia, em qualquer lugar desse mundo, meus amados. Começou a tratar de algum tipo de assunto do ponto de vista bíblico ou religioso, seja o que for, logo o preconceituoso, a primeira coisa que ele incomoda, por mais que ele esteja gostando da prévia do assunto, a primeira coisa que ele quer saber, que religião que é a sua? Que é isso? Que falta de educação é essa? Para que interessa saber que religião que ele tem ou deixa de ter? Mas se ele diz, não, eu sou da religião tal, tudo que ele acabou de ouvir ficou perdido, zangou tudo. O que havia começado a gostar, desgostou de vez, porque ele diz que é de uma religião que ele não aceita como dignidade cristã, ou que seja dignidade de alguém que possa se dizer servir a Deus. Não importa se ele é cristão, se ele é pagão, isso é preconceito, amados. Lembra de uma vez que Jesus estava ali pregando, andando com seus discípulos, e eles chegaram, Senhor, tem alguém ali que está pregando, fazendo cura em seu nome, etc. O Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu e queimar ele? Jesus deu um sermão tão grande nesses indivíduos. E disse mais ainda, quem comigo não ajunta, espalha. Se ele está falando em meu nome, como pode você querer fazer isso? Deixa que ele faça a sua obra, a minha obra. E vocês continuam fazendo a de vocês. Isso significa, irmãos, claramente, como muitos outros temas teológicos e bíblicos, que religião nunca foi fonte de salvação, jamais. Quem salva é Cristo pela sua graça. Então, por que ser preconceituoso? Por que interessa para você saber que religião o indivíduo tem ou deixa de ter, para saber se ele é digno ou não de estar conversando sobre isso com você? Se você, por acaso, deixou de ser mortal em algum momento, para achar que o outro mortal vai te contaminar? Entende, irmãos? O que é difícil no preconceito? É uma coisa satânica, irmãos. Esse sentimento desenvolvido que forma divisão e separação. E, lamentavelmente, amados irmãos, é doído eu dizer isso, o lugar que mais se encontra preconceito na face da terra é dentro da religião, é dentro da igreja. Isso não foi diferente nos dias de Cristo, irmãos. Não foi diferente antes de Cristo e muito menos hoje. E esse maldito preconceito tem causado problemas até mesmo dentro, individualmente, das religiões em si. Porque as pessoas se acham donos da religião. Porque as pessoas não se contentam de ser só preconceituosas lá fora, no mundo, mas dentro da igreja elas se acham melhor do que as outras. Acham que pode sentar num trono e separar as ovelhas dos cabritos. Se isso é uma obra só de Deus, só Deus faz essa distinção, essa separação. E é mesmo por isso que naquele dia, numa de suas parábolas, ele disse que ao separar ovelhas de cabrito, vai fazer isso bem feitinho. E muitos vão dizer, Senhor, mas o que tanta coisa que eu fiz em seu nome, e o Senhor está me separando, me colocando de lado. E Jesus vai dizer para elas, eu não vos conheço. Por causa de quê? Preconceito, irmãos. Porque ao você fazer as coisas achando que é melhor do que os outros, não deixou espaço para o eu divino guiar a sua vida. Você acusou as pessoas de indignidade o tempo todo, mas não procurou ser digna diante de Deus e diante dos homens. Sendo verdadeira com si mesmo, verdadeira com as pessoas que te cercam, com seus filhos, com suas filhas, seja lá com quem for. Nós precisamos sermos verdadeiros, transparentes, diante de Deus e diante dos homens, para que tenhamos dignidade de fazermos parte da família de Deus. Pense nisso, amados irmãos. Pense nisso, amada irmã.
No terceiro tema, Deus é o dono de tudo. Se analisarmos o Salmo 50, de 10 a 12, o 24, 1 e 1 Crônicas 29, 13 e 14, Ageu 2,8, poderemos concluir claramente, irmãos, que Deus realmente é o dono absoluto de tudo. É o Criador, mantenedor absoluto de tudo. É também o Salvador daqueles que caíram. Ele é o legítimo Criador, possuidor de tudo o que temos e somos. E se é assim, nós só podemos honrá-lo e glorificá-lo. Sabe por quê? Porque o quarto tema nos mostra recursos disponíveis para a família de Deus. Primeiro, analisarmos o capítulo 3, verso 16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, verso 12, mas que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, aí não está dando nome de religião. Jesus era membro da igreja do judaísmo, sendo rejeitado pelos seus líderes da sua igreja, sendo rejeitado pelos membros da sociedade. Veio para que eram seus e os seus não quiseram. E mesmo assim, ele estava aqui dizendo que aquele que crê no seu nome, independente de onde ele esteja na face da terra, se em qualquer religião que seja, se ele crê no nome dele, ele é chamado de Filho de Deus. E se é assim, vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 17, do verso 25 até o verso 28, irmãos. Até mesmo, irmãos, a nossa respiração. Se é assim, irmão, nós estamos falando de vida, e estamos falando de vida plena. Vida plena, irmãos, de maneira básica, entendemos aqui na terra. Eu gosto de ilustrar com 4 T's. Templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Talentos, os nossos dons, talentos. O nosso tempo e os nossos tesouros. Esses 4 T's que formam vida total, essa vida plena de forma básica para entendermos, tudo um dia, como verdadeiros mordomos que somos desse grande eterno Deus, como filhos somos mordomos também. Um dia, o tempo todo, estamos prestando conta da administração que Ele nos confiou desses 4 T's. Cadê o templo que eu te dei? O que você fez com ele? Você o destruiu? Está destruindo? Seja consumindo coisas ou praticando maus hábitos de saúde, usando coisas que fazem mal, que você tem consciência que faz mal para a sua saúde, o que você está fazendo com ele? Você está fazendo mal, você já está pagando aqui nesse mundo. A má administração do templo que ele te deu, o templo do Espírito Santo. Cadê os tesouros que eu te entreguei? O que você está fazendo deles? Você está sendo útil ao semelhante? Você está sendo útil à minha causa? Está sendo útil como indivíduo e como pessoa? Cadê os talentos que eu te dei? Os dons? Você está usando de maneira digna para ser útil tanto à minha causa quanto às pessoas que te cercam? E o tempo que eu te dei das 24 horas do dia? Eu sei que você passa de 5 a 8 horas aí dormindo, passa outras 8 horas trabalhando, mas essas 8 que sobrou, o que sobrou para mim? Para que você me glorifique estudando a tua palavra, para que você leve a mensagem a outros. O que está sobrando aí dessas 8 horas do dia? Seja na semana, seja no mês, seja no ano, o que está sobrando? Aí esse balanço no final, o que vai acontecer? Vai acontecer que Hebreus 9, 27 comenta claro: todo homem, cabe a ele morrer uma vez, depois disso vira o juízo. Ou seja, ninguém morre dividido em cima do muro. Ou morre salvo ou morre perdido. E a perdição ou salvação está emplacada nos méritos de Cristo. Mas Ele nos estendeu uma missão.
E na nossa missão tem esses 4 T's para administrarmos, porque somos mordomos dele, representantes dele aqui na terra. E aqui nós precisamos de tomar conta dessa vida plena nossa que envolve o semelhante. E o que foi feito até no momento em que você teve que descer à sepultura? Ou se cumpriu a missão, ou se não cumpriu a missão. Porque Deus viu que não ia ter jeito de cumprir mais, deixou alguém descansar para que outro viesse e fizesse o que ele não fez e mais o que ele teria que fazer. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito profundo. No 5º tema, responsabilidades dos membros da família de Deus. Irmãos, se olharmos Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, comparar com Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao 40, nós podemos observar aqui que Jesus acaba resumindo toda a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento e os 10 mandamentos da lei moral, ele resume em 2. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Claro, é até ilustrativo demais, porque as 2 tábuas que Deus escreveu com o dedo dele em tábua de pedra, entregou para Moisés lá no Sinai, como temos revelado em Êxodo, capítulo 31, verso 18, e já tinha os pergaminhos daquela época, as tabuletas, então tinha várias formas de escrita já. Nós estamos falando de pouco menos de 1500 anos antes de Cristo, irmãos, quando lá no Sinai já estava sendo então escrito em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, conforme revela o texto bíblico. E tem muita gente meio tonta ainda com a verdade, que a verdade dá tonteira nos outros, sabe? Porque a pancada é muito grande na cabeça, a pessoa fica tonta muito tempo e não presta atenção nesses pequenos detalhes que está na Bíblia, né? E só por causa, às vezes, do sábado, o mandamento do sábado, que é tão pequenininho, a tonteira aumenta ainda mais, né? Mas ele esquece de olhar também lá em Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, futuro, muito à frente dos nossos dias hoje, o mesmo futuro que Jesus comentou em Mateus 5, 17 a 19, não penseis que eu vim abolir a lei, os profetas, não vim abolir, mas eu vim cumprir, mas em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, ao futuro, não passou o céu e a terra ainda, futuro, até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que tirar e ensinar será considerado ínfimo ao reino dos céus, mas quem os guardar será considerado grande. Esses mesmos mandamentos que o jovem rico perguntou: o que é que eu tenho que fazer, Senhor, para poder ser salvo? Jesus falou: guarda os mandamentos. Aí ele pergunta ironicamente: quais mandamentos? Jesus fala: não adulterarás, não matarás. Mostrou que está se referindo aos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, a lei moral, a lei que nós seremos julgados por ela, como diz Tiago 2, de 8 a 12. Essa mesma lei que João também comenta, né? 1 João 2, 3, 4 e 7, que quem diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é um mentiroso e com ele não está a verdade. Não vos dou mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivesse. Incrível, né, irmãos? Muito incrível. E as pessoas ficam tontas quando tomam uma pancada dessa na cabeça, não conseguem entender detalhes tão óbvios de Jesus, que Deus escreveu em tábua de pedra para não ser abolido nunca. E o princípio é o eterno mesmo, que é esses 2 mandamentos. Abraão guardou o sábado baseado nesses 2, porque ele sabia que os 4 mandamentos que estão na primeira tábua dos 10 mandamentos é a forma de nós mostrarmos a Deus que amamos a Deus acima de tudo. Não tendo outros deuses diante de Deus, não fazendo e nem adorando animais de escultura, não levando o nome de Deus em vão e não transgredindo o sábado. E na outra tábua dos 10 mandamentos, que tem 6 mandamentos, que vai desde honra teu pai e a tua mãe, até não cobiçar nada, esses outros 6 mandamentos, tudo se referindo ao próximo, é a forma que temos de amar o próximo como a nós mesmos. Abraão guardou esse antigo mandamento, como está revelado aí no Gênesis. Ele conhecia, e é assim que eu e você vamos continuar guardando na eternidade, baseado nesses 2.
Foi preciso decalogar no Sinai, que essa tábua também vai ficar junto no santuário guardado, porque não vai precisar de ser usada nunca mais, vai voltar a ser como era, né? Na antiguidade, antes do Sinai. Justamente porque a nossa mente vai estar aberta, plena, limpa. Vai ter sarado a tonteira da pancada da verdade. E a gente nunca mais vai estar questionando a palavra de Deus, por preconceito religioso, ou seja lá pelo que for. É por isso que Jesus, lá em Mateus 7, de 21 a 27, comenta que quem guarda os mandamentos de Deus, né? Que quem obedece a sua palavra, constrói casa na rocha. Aí aguenta tudo quanto é ventania e tempestade. Mas do contrário, as pessoas que ignoram a sua palavra são pessoas que constroem casa em cima da areia. E qualquer ventinho vai derrubar tudo. A casa vai cair e seu mundo vai ruir. Aí não adianta pôr a mão na cabeça e gritar: meu Deus, me ajuda. Como que Deus vai ajudar alguém que não se ajuda? Alguém que a vida inteira contestou a sua palavra. Tem medo da verdade. Exerce o preconceito religioso por medo da verdade. Medo de se fazer mudança, trocando em miúdo, medo de converter de verdade. Porque um verdadeiro crente, ele se converte todo dia, ele se reconsagra todo dia, ele se rebatiza no Espírito Santo todos os dias. E não tem medo da verdade. Se tem uma coisa que ele não tem medo, é da verdade. Ele teme sim a Deus em não praticar a verdade, para não morrer perdido por ignorância voluntária. Essa é a verdadeira responsabilidade dos membros da família de Deus. Amar a Deus com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Esses são os dois grandes mandamentos da lei de Deus. Tesouros no céu, sexto tema. Mateus 6, 19 a 21. Nos dá uma ilustração clara disso. O único lugar de ajuntar tesouros seguro, meus irmãos, é no céu. Porque aqui, neste mundinho, a traça consome tudo, irmãos. Qualquer tipo de tesouro a traça consome aqui na terra. Então tudo o que temos e somos deve ser para a honra e glória de Deus. Nada mais que isso. E utilizarmos na sua causa, na causa de Deus, essa revelada no chamado que temos da palavra de Deus, é o que temos que fazer em toda a nossa vida. Se é que realmente temos a certeza que somos filhos e filhas do Altíssimo. Na Pena Inspirada, Parábolas de Jesus, página 205, diz uma coisa bacana. O dinheiro é de grande valor, porque ele pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus, ele é alimento para o faminto, ele é água para o sedento, e ele é roupa para quem precisa. Ele é proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo, irmãos. Não vale nem mais do que a areia, se não for para ser aplicado dessa forma que aqui foi colocado. Ai daquele que acha que é dono do que possui, que não entende quem é o dono que proporcionou nas mãos dele a oportunidade de administrar essa porção diante de Deus e diante dos homens. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, amor ágape. Amor de cunho absoluto, verdadeiro. Queria citar um texto do Maior Discurso de Cristo, página 78, que diz o seguinte: se renunciamos ao eu, entregamo-nos a Cristo. Somos membros da família de Deus. E tudo quanto há na casa de nosso Pai nos pertence. Todos os tesouros de Deus nos estão franqueados. Tanto o mundo que agora existe quanto o futuro. O ministério dos anjos, o dom de seu Espírito, as atividades de seus servos, tudo é para nós.
o mundo, com tudo o que nele há, nos pertence, até onde isso seja para nosso benefício. E um outro texto também, Caminho para Cristo, na página 21, que diz: o coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho, nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. A vida e a morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito Santo, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais. Tudo se empenha em favor da redenção do homem. Esse é o amor ágape, irmãos. E é nele que nós focamos a nossa vida, para aprendermos dessa forma, amarmos assim. Seja o nosso semelhante, seja a Deus, seja o que fazemos. Ó Senhor, nos abrace com esse eterno amor e nos ensine a amar assim também. Que possamos sermos úteis àqueles que nos cercam, sermos úteis à tua causa e cumprirmos com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. Levanta-nos, Senhor, no meio deste mundo empedernido e nos fortaleça ao cumprimento de nossa missão. E que naquele grande dia sejamos contados entre aqueles que serão contados na tua família de todo o universo. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado.